Hallo Leute! Hoje vamos falar da vida na Alemanha do ponto de vista de uma jovem que viveu lá por 2 anos, eu mesma. A vida na Alemanha é como em qualquer outro lugar, com seus pontos positivos e seus pontos negativos. Tudo depende de como nós vemos o que nos rodeia e como reagimos às situações também. Naturalmente, podemos mencionar os muitos pontos positivos da Deutsche Lebensqualität, a qualidade de vida alemã. Começando pela grande valorização por ter um estilo de vida e alimentação sehr gesund, muito saudável. Se eu achava que via gente saudável no Brasil, os alemães me surpreenderam muito mais. Podemos começar pelo fato de que todo bom alemão ou alemã gosta de tomar o seu frische Luft diário. Acredite, podia estar frio, chovendo e até nevando. Nada impedia que as pessoas saíssem para a sua caminhada diária. Além disso, os alemães são super umweltfreundlich, ecológicos, desde as crianças até os idosos. E se tem algo o que eles se importam, se chama die Natur, a natureza. Então as caminhadas são preferivelmente em meio a áreas verdes e bem arborizadas. Eu sei que você deve estar pensando, mas eles são as pessoas que para tudo criam uma máquina, não? Pode até ser, mas a questão da sustentabilidade está muito intrínseca na maioria deles e é levada muito a sério. Vou falar disso no nosso próximo podcast. Seguindo a linha das características em relação ao estilo de vida saudável, a alimentação é muito priorizada pelas frutas e legumes da estação, pouca fritura, muita comida cozida e assada e sobremesas com bem pouco açúcar. Para acompanhar a comida, com exceção da cerveja, é quase sempre tomado água, na maioria das vezes é Sprudelwasser, água com gás, que são compradas em engradados ou gaseificadas em casa. Eu ri quando uma alemã que quando esteve no Paraguai disse que achou estranho que lá as pessoas sempre tomavam uma bebida doce com a comida. Ela se referia a sucos e refrigerantes, por exemplo, não muito diferente do que acontece no Brasil. Falando agora um pouco sobre die Persönlichkeit, a personalidade das pessoas lá na Alemanha, é muito normal ouvir falar que os alemães são fechados e falam parecendo que estão bravos. A verdade é que eles são muito diretos. Essa história de enrolar para falar algo ou não ser sincero não existe lá. Parece que tudo é muito mais lógico para a maioria deles. Mas por outro lado, quando você se conecta com um alemão, eles fazem muito com e por você. Costuma-se dizer que os amigos de um alemão podem se contar nos dedos, e se você chega a esse nível, é uma conquista. O transporte público funciona muito bem lá, como quase em toda a Europa. Existem alemães que nem possuem carro próprio. Eu sei que você deve estar chocado ou chocada, já que lá estão grandes marcas como a BMW, a Porsche, a Volkswagen, etc. E nem é assim tão caro para ter um veículo de uma grande marca como a BMW, por exemplo. Acredite, um trabalhador normal consegue comprar qualquer uma dessas marcas com alguns meses de trabalho. Mas como eu disse, muitos optam pelo transporte público, até porque a locomoção, até mesmo em avião, é muito prática e acessível. Eu fui da Alemanha para a Itália por 12 euros, imaginem. Agora vamos falar sobre o ser espontâneo na cultura alemã. No meu tempo de vivência no país, eu aprendi que ser espontâneo é algo que os alemães não são muito acostumados a ser. Isso de fazer um plano ou um convite de última hora quase não acontece lá. Tudo tem que ser bem planejado e com antecedência. Eu já vivia em uma família que prezava por isso. A minha mãe, principalmente, bem intensa com a preparação e organização das coisas. Mas lá eu entendi o que não é ser muito maleável para quase nenhuma situação. Eu percebi tanto o positivo quanto o negativo disso, no sentido de que, muitas vezes, um assunto que para nós poderia facilmente ser resolvido de outra forma, lá se torna algo perdido. Para finalizar, vou falar um pouco sobre as Jahreszeiten, as estações do ano. É incrível ver com os próprios olhos as mudanças tão bem definidas em um mesmo lugar durante um ano. Eu costumava sempre admirar uma árvore do jardim em que eu morava.
Quando cheguei no inverno, só se podia ver seus galhos e ora coberto por neve. Logo começaram a vir as folhas e as flores, marcando a chegada da primavera. No verão, em que um dia fez 38 graus, acreditem, as folhas estavam verdinhas. O mais legal dessa estação era que muitas vezes o sol ia até quase 10 da noite e todos queriam sair, caminhar, nadar. Inclusive, em praticamente qualquer lago que tenha na Alemanha é possível nadar. Em qualquer parque, por exemplo. Além de ser permitida a prática do Freikörperkultur ou nudismos. O nudismo. Mas, logo que o outono se aproximava, às 4 da tarde já estava escuro e o frio começava a chegar. As folhas e flores desapareciam, marcando o outono, e logo a neve se mostrava, marcando o inverno europeu. Das ISO. Essas foram algumas das curiosidades que eu tinha para compartilhar com vocês sobre a vivência de 2 anos em um país que tem o coração. Herzlichen Dank! Tschüss!